Bom, pronto. Meus irmãos, nós estamos no Monte Cristo, o sermão do Rei dos Reis. E aos domingos pela manhã, estamos aqui para ouvir a mensagem do Reino dos Céus. Mensagem que foi um dia pregada pelo Rei do Universo, que é o nosso Senhor e Cristo. E então aprendermos, nós que somos os seus súditos, aprendermos deste reino, porém ainda vivendo aqui neste mundo, um mundo que é afligido pelo príncipe das trevas, que é o inimigo das nossas almas. Nós subimos até aqui, e eu falei aos irmãos no sermão passado que a gente precisa fazer isso como uma atitude de subir como se estivéssemos subindo como aquela multidão até aquele monte, subindo para ouvir Jesus. E nós subimos aqui esta manhã no intuito de mais uma vez nos assentarmos ao redor do Mestre, o Mestre do nosso coração, para ouvi-lo. E quando ouvirmos, reviver as esperanças celestiais futuras, que somente sua palavra pode trazer de volta a nós. E aí termos fidelidade e certeza absoluta de que viveremos cada uma delas. Precisamos viver em beatitude. Eu trouxe isso para os irmãos no sermão passado. Obrigado, meu querido. Precisamos viver em beatitude. Lembra? Está feliz. Está bem-aventurado. E esta beatitude, ela se expande para atitudes espirituais. O servo de Deus, aquele que pertence ao reino de Jesus, precisa de beatitudes, comportamentos espirituais. Embora a palavra beatitude, que eu disse para vocês, que deriva da nossa língua mater, o latim, em primeira instância, significa também felicidade, contentamento. Mas essa felicidade e contentamento nos leva a atitudes, e tem que ser um contentamento e um sentimento espiritual. A mensagem do rei no Sermão do Monte, ela deve fazer o que conosco, irmãos? Modelar o viver cristão, dar a forma da vida cristã. Olhar para o Sermão do Monte é ver o modelo de crente que devemos ser. E cada semana, vendo uma bem-aventurança, é Jesus Cristo falando ao nosso ouvido e coração como Ele deseja que nós vivamos, sejamos modelados àquele propósito. Por isso que é gracioso estar em estado de graça aos pés de Jesus, ouvindo sua mensagem. Jesus deseja que vivamos em estado de graça. A beatitude também comunica isso, estar em estado de graça. Então Jesus deseja que cada um de nós aqui, irmãos, vivamos assim, em um estado, em um assentimento de graça. O verso que hoje iremos nos debruçar pode ser dividido de duas formas, em dois momentos. O primeiro momento é uma felicidade, uma concepção dentro de uma triste realidade. Então, é Jesus nos chamando para sermos felizes, ainda embora dentro de uma triste realidade. E a gente vai debulhar isso aqui. O segundo vem logo em seguida, uma gloriosa consolação prometida.
Então, primeiro, a gente pode dividir esse verso que nós iremos estudar hoje de manhã, Cristo nos chamando a uma feliz concepção dentro de uma triste realidade. E depois, uma gloriosa consolação prometida. E você sabe que quem prometeu não mentiu e não mente. Eu chamei esta segunda mensagem em o nosso Monte Cristo, sermão do Rei dos Reis, e que é o sermão das bem-aventuranças. Eu chamei de a consolação futura para os que hoje choram. A consolação futura para os que hoje choram. Eu convido vocês, meus irmãos, para ficarem de pé comigo e lermos o capítulo 5 de Mateus e o verso 4. Diz a palavra do Senhor: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vocês podem ler, por favor? Mais uma vez. Vamos ler juntos agora. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Amém. Vamos a Deus em uma palavra de oração. Tu és o consolo para o inconsolável, Senhor, e a tua palavra nos mostra claramente que há consolo e há também contrição, a tristeza e depois a consolação. Que esta manhã, Senhor, sejamos abençoados por essas realidades espirituais. Ó Senhor, viemos à mesa do banquete famintos para te ouvir. Alimenta a nossa alma, Senhor. Sacia a nossa sede. Fala ao nosso coração, Senhor. Consola-nos. Também nos entristece, nos leve à tristeza também, Senhor, conforme o texto que nós iremos entender aqui, para que no final somente Jesus seja o nosso prazer, alegria e contentamento. Nós oramos, use-me, Senhor, eu te peço, e como instrumento eu possa ser utilizado por Ti para a edificação, Senhor, e consolação do Teu povo, aos irmãos aqui e àqueles que nos ouvem na transmissão no nosso canal no YouTube. Oramos no nome de Jesus, estas bênçãos te rogando. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Hoje vivemos em um mundo cercado por lamentos, a angústia e desespero em todos os lados. Uma das maiores tristezas que a humanidade tem atravessado, você vê em todos os lugares, irmãos, e em todas as camadas da sociedade. As pessoas mais simples, as pessoas mais bem abastadas, a gente tem visto que uma das maiores tristezas que a humanidade tem atravessado é um quadro depressivo. Não importa se tem dinheiro, não importa se tem saúde, não importa se tem família, não importa se não tem nada disso, a gente tem visto pessoas mergulhadas neste quadro de depressão. Muitas pessoas vivem entristecidas sem saberem a causa, sem um motivo específico que justifique que elas estejam passando por algum agudo entristecimento, desespero de alma, aquele sentimento de luto,
A indústria farmacêutica, ela tem se esforçado por produzir ansiolíticos, na esperança de aplacar, atenuar os reflexos de uma tristeza que muitas vezes não se sabe o fundamento. Em muitos destes casos, os medicamentos não têm surtido o efeito. E as pessoas vão migrando de laboratório para laboratório. Elas saem de uma caixa para outra caixa de medicamento, de ansiolíticos, e o buraco da alma vai ficando cada vez mais profundo. Uma ferida que sangra e ninguém consegue estancar, que dói e que ninguém explica o motivo. Qual seja o gatilho que desencadeou esta situação tão aterradora na vida destas pessoas? Muitas vezes não se sabe explicar. E às vezes, e muitas vezes, estas pessoas não são bem compreendidas na igreja, na família, entre amigos. Você tem tudo, por que está assim? Tem uma esposa linda, você tem um marido excelente, por que você está assim? Você tem filhos maravilhosos, você tem tudo que alguém poderia pedir a Deus, por que você está assim? Ninguém sabe explicar. Tem casos assim. Sim, a ciência que Deus deixou, os profissionais que Ele capacitou, tem um limite, irmãos. Em alguns casos, eu sei que muitos desses profissionais que são piedosos, que temem a Deus, eles reconhecem isso. Somos limitados, nós não temos toda a resposta. Chega um momento que não dá para fazer muita coisa. Eles reconhecem que só Jesus pode socorrer pessoas assim. Só Jesus pode salvar. Jesus é a solução para os deprimidos, para os ansiosos, para aqueles que sofrem pânico. E o mundo está assim. Você conhece alguém assim. Talvez você seja alguém assim. E eu quero lhe dizer, no nome de Jesus Cristo, que você não está sozinho, que há solução para você, e que você não se sinta menos servo de Cristo, porque, ou porventura você esteja passando por essa situação. Mas eu quero te lembrar que é Jesus que te salva e que te redime. Eu quero que isso alimente a tua alma nessa manhã. É o remédio mais poderoso. E ele possa trazer a sua consciência. E você que já encontrou limites na ciência. Em Jesus não há limites. Jesus Cristo é poderoso para desafogar a alma, estancar o sangramento dela, fazer cessar a sua dor. Deixe-me lhe mostrar, aqui mesmo em Mateus capítulo 4, versículo 23 ao versículo 25. Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doenças. De todo o tipo de doenças. Essas coisas que eu elenquei para vocês aqui, meus irmãos, são consideradas patológicas, em muito caso, patologia. Não deve ser levada como um capricho, um jogo de chantagens. E como eu falei, às vezes as pessoas são mal compreendidas porque dizem isso. Você está sendo caprichoso, caprichosa. Você está querendo atenção. Não é isso. Quem está no fundo do poço da depressão sabe que não é isso. Ele não quer estar lá, mas ele está.
Isso já se tornou, meus irmãos, um problema de saúde pública. É doença, em muitos casos é uma enfermidade da alma e remédio sintético não resolve. Mas Jesus resolve. Jesus vai na alma. Ele estende as mãos no fundo do poço e levanta o mais aflito coração. Ele faz emergir da tristeza para a alegria. Se você hoje erguer a sua mão com fé, Jesus vai te tocar, Ele vai te tirar daí. Ele vai te erguer, irmão e irmã em Cristo, dessa tristeza profunda. Ele é poderoso para fazer isso. Fazer você soltar de alegria. Muitas vezes é resultado de um déficit emocional. Muitas vezes está harmonizados a casos subsequentes de uma experiência no passado. Aí você tem algum ponto para explicar quando é assim. E quando se olha para um lado, para o outro, para dentro de si, não vê nada disso. É verdade que se precisa estudar cada caso, analisar cada caso com muita atenção, com muito cuidado, com muito amor, com muita graça. Mas no final, eu sei, Jesus é quem sara, quem salva. E no texto que eu estava lendo com vocês, diz que as notícias ao seu respeito se espalhavam até a Síria, e logo o povo começou a lhes trazer todos os que estavam enfermos. A gente leva os enfermos para Jesus. Os enfermos do corpo, da alma, os pecadores, nós levamos eles até Jesus. Qualquer que fosse a enfermidade ou dor, que estivesse possuído por demônios, quer fosse por convulsões, em algumas versões epilepsia, quer fosse paralíticos, Jesus os curava, e Ele faz isso até hoje. Ele faz isso agora. Grandes multidões o seguiam desde a Galiléia até das 10 cidades de Jerusalém, de toda a Judéia e da região a leste do Rio Jordão. Toda a categoria de enfermidade, Jesus, eram trazidos até Jesus e Ele resolvia os problemas. Seja qual fosse a natureza, eu quero que você olhe para Jesus e o Espírito Santo lhe conduza a Ele. E você saia hoje, dessa manhã, sarado de uma maneira espetacular. Pense nessas pessoas indo até Jesus. Pense em você indo até Jesus. Ele não vai deixar você sair de sua presença da mesma maneira que você se encontra hoje. Qual seja a força, a natureza do problema, a enfermidade, o mal físico, o mal espiritual, Jesus resolve, Ele é a solução. Hoje você pode vencer a tristeza que seja esta infundável, que seja esta inexplicável. O Monte Cristo, que é a mensagem desta manhã, eu desejo que você saia desta angústia, dessa tristeza, o profundo lamento, nesse sentido da alma, desta depressão, mas ao mesmo tempo que eu falei para você e me conduzi a aspirar por essa verdadeira liberdade que você precisa, eu também quero que você chore. O nosso mestre sentado no monte, pregando as bem-aventuranças, ele disse no verso 4: bem-aventurados os que choram, felizes os que choram. É essa primeira parte que eu chamei de uma felicidade concebida dentro de uma triste realidade. É uma beatitude o qual os súditos do reino de Deus devem seguir. Você tem que ser um homem e uma mulher de lágrimas. Você não pode ser seco.
seca. Cristão também chora. Aliás, cristão deve chorar sempre. Nós temos volição, nós sentimos dores, quando perdemos um ente querido, um amigo, um irmão em Cristo. Qualquer pessoa sente a perda, sente a dor, chora. Sentimos tristeza e choramos também quando nos decepcionamos com muita gente. Dentro da própria igreja, dentro do próprio seio familiar, a gente chora quando se machuca emocionalmente, a gente chora quando se machuca fisicamente. Lá em casa, os meninos choram muito, que abusam demais, aí chora. Tem que chorar, não é? Eu tenho que levá-los ao pranto. Né, dona Neuza? Eu tenho que levar esses meninos para chorar, mas claro que de uma maneira bíblica. Chorar é uma reação natural. Chorar é uma reação natural. Via de regra, a primeira coisa que fazemos quando chegamos no mundo, a gente sai do ventre de nossa mãe e a gente abre o berreiro. Ué! E eu ouvi o choro de quase todos eles quando nasceram. E quando um não quis chorar, o médico estava lá pronto para fazer o serviço. No bumbum, e chorou. Nós choramos, irmãos. Agora nós choramos por tantas coisas. Eu sei que tem gente que tem uma facilidade de chorar por tudo. Chora por tudo. Chora até sem causa. Mas não chora por um motivo principal, que deveria estar chorando. Aquelas pessoas que estavam sentadas ouvindo Jesus naquele monte, tinham diversos motivos para chorarem. Talvez você tenha muitos motivos para chorar. Perdeu o emprego, você está passando por alguma luta na saúde, você se decepcionou, como eu disse, com alguém. Cada um tem a sua singularidade. E Jesus viu aquela multidão claramente. E Jesus nos vê claramente. Ele sabe as nossas singularidades. Ele sabe as coisas que nos levam logo às lágrimas. Ele sabe. Geralmente, meus irmãos, nos faz chorar quando a gente tem muito apreço por algo. Você perde alguém, você chora porque você tem um apreço profundo. Se você perde um trabalho que você gostava de estar ali, você chora porque você não vai ver mais os amigos, não vai fazer mais aquela atividade, você sente, você fica sentido. A palavra que Mateus registrou no Evangelho, traduzido para o nosso idioma, a expressão, os que choram, é o termo grego, penfontens, vem do verbo penfel, que significa aquele que lamenta profundamente, aquele que planteia profundamente, é como se estivesse de luto. Mas por que o rei está dizendo que os seus súditos devem se considerar felizes quando se encontrarem nessa condição aqui que este original nos mostra? Por quê? Em estado de luto, em pranto profundo, você deve estar feliz. Que beatitude é essa que devemos ser? Qual finalidade desse choro que nos chama para a felicidade? Porque é bem-aventurados os que choram, felizes. Uma concepção no meio de alegria, no meio de tristeza, que Jesus está falando para você hoje aqui. Ouçam bem, a verdadeira bem-aventurança para os que choram
se dá na compreensão de que estes servos de Deus chegaram pelo Espírito Santo e constantemente eles são levados a chorar pelos seus pecados. Você chora por tudo, você chora pelos seus pecados? Você às vezes está vivendo uma consequência que te faz chorar, mas você se esquece que a ponte dessas circunstâncias foi o pecado. Foi a má decisão, foi a má escolha, foi estar no lugar errado, como cristão não deveria estar. São aqueles que lamentam, não apenas no sentido emocional. Bem-aventurados os que choram, não são apenas os que estão chorando porque estão carentes emocionalmente, porque estão feridos fisicamente. Eles estão chorando porque eles estão sendo afligidos pela tristeza espiritual em compreender que pecaram. O cristão é levado a chorar quando ele entende que pecou. É a beatitude que está intimamente ligada ao coração genuinamente arrependido. Como Davi disse lá em Salmo 51, o sacrifício para Deus é o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. O verbo grego que Mateus utilizou captura a ideia que Jesus está levando à sua audiência, que ele está pregando. O idioma do Novo Testamento traz esta expressão numa forma gramatical muito específica. Está no particípio presente ativo, dando a ideia de continuidade, algo parecido com o nosso gerúndio da língua portuguesa, apontando que esta ação, esta aflição, no crente, deve ser contínua. Bem-aventurados os que sempre choram, os que andam chorando. Você lembra, fazendo uma alusão daquele texto, os que vão andando e chorando voltarão com seus feixes cheios, lá em Salmos. São os súditos do reino de Deus que vivem constantemente avaliando o seu coração. Bem-aventurados os que choram são aqueles que constantemente estão avaliando o seu coração diante de Deus. E quando encontram alguma mácula, o que nós fazemos? Algum pecado menor que seja, choramos profundamente. Ficamos copiosamente emocionados, mas é uma emoção que vem do Espírito, real, verdadeira. Aí você se veste em estado de luto naquele momento. Você se entristece, mostrando quebrantamento e arrependimento sinceros. É assim que vive o verdadeiro servo de Cristo, se autoavaliando sempre, chorando quando identifica alguma falha que depõe contra o caráter de Cristo. Contra o caráter de Cristo em nós. Então hoje, essa manhã, eu também chamo você a chorar, a se avaliar. Se você quer ser bem-aventurado, você primeiro precisa chorar. Nesse sentido aqui. Você quer ser feliz? Uma vida cristã feliz? Você precisa aprender a chorar. Porque bem-aventurados são os que choram. Precisamos avaliar sempre, meus irmãos, continuamente, diariamente, não somente no dia da ceia do Senhor, mesa posta, o dia de nós dedicarmos o memorial, como Paulo falou lá em 1 Coríntios 11, 28, nós devemos fazer uma análise, mas essa análise é todo dia, não é somente no dia da ceia.
O verdadeiro cristão está dia a dia na presença do Rei. Ele não está na presença do Rei somente no dia da ceia do Senhor. Ele está todos os dias. Hoje é dia da presença do Rei. Hoje é dia de lembrar de Jesus. Hoje é dia de chorar aos pés de Jesus. Cada momento, como Mara ensina lá com os batistas, eu estou aqui no gabinete só ouvindo. A cada momento, andando na presença de Deus, ao ouvir, ao levantar, ao sentar e andando pelo caminho, aleluia. Andando todos os dias na presença de Deus, nós estamos. Então temos que nos avaliar todos os dias. Todos os dias. Agora é hora de avaliar-se. Como é que está o seu coração? Eu levei primeiro vocês a olharem para uma questão emocional. Mas agora eu estou levando vocês para o ponto espiritual. Como é que está a sua vida? Você está seco? Seca? Você consegue se avaliar? Você está chorando? Você chora seus pecados? Ou você acha que não é pecador? Lá no inferno, tem gente chorando agora. Mas agora para eles é tarde. Não dá mais, não adianta o choro no inferno. O choro tem que ser agora. A vida copiosa dos bem-aventurados porque choram é agora. No inferno não tem nenhum bem-aventurado. Não existe um bem-aventurado no inferno. Mas aqui, no Monte Cristo, você pode ser bem-aventurado chorando os seus pecados. Abram, por favor, Mateus capítulo 4, verso 8 ao verso 10. Ali enxergamos traço desta beatitude vivida por um cristão quebrantado. Tiago capítulo 4, verso 8 ao verso 10 diz assim. Tiago, eu falei Mateus, foi? Perdão, Tiago. Tiago capítulo 4, verso 8 ao verso 10. Ele diz assim: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Nós somos pecadores, irmãos. Há uma diferença, que nós somos pecadores salvos pela graça de Deus, mas ainda falhamos. Nós precisamos dessa higiene constante. Lavar nossas mãos, lavar o nosso coração. Isso se faz em lágrimas, choro, quebrantamento. Purifiquem o coração de vocês. Vocês que têm a mente dividida, que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar, que haja choro em vez de riso. Vocês estão ouvindo isso aqui, irmãos? Tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele vos exaltará. Eu preciso ter esse coração. Preciso lavar o meu coração. Eu preciso me avaliar, eu preciso me entristecer profundamente. Os meus pecados precisam me fazer chorar. Bem-aventurados os que constantemente choram os seus pecados, que lavam as suas mãos, que lavam o seu coração constantemente em Cristo. É a beatitude que leva constantemente a vida de vigilância, atentos aos seus próprios intentos e comportamentos. Os que choram pelos seus pecados são aqueles que, de certo modo, choram quando se convertem, sim, choram quando se convertem, mas continuam chorando, mesmo convertidos, mesmo salvos, mesmo certos da salvação, continuam chorando, não querem ferir a graça e a santidade de Jesus. 2 Coríntios capítulo 7, verso 8 ao verso 11,
Paulo um dia escreveu uma carta que ele chama de carta severa. Foi uma carta que trouxe lágrimas, muitas lágrimas ao meio do povo que vivia em Corinto, a igreja de Corinto. Mas esta carta teve o seu efeito. Esta carta não foi preservada, nós não temos ela no cânon sagrado, mas Paulo menciona ela no cânon. Ela surtiu um efeito positivo. Essa passagem que levou os irmãos a se entristecer e a lamentarem seus erros diante de Deus. Vejam comigo o verso 8. Não me arrependo de ter enviado aquela carta severa, embora a princípio tenha lamentado a dor que ela causou, ainda por algum tempo. Agora, porém, alegro-me por tê-la enviado, não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. Ela foi dura, mas levou vocês ao arrependimento. Foi o tipo de tristeza que Deus espera do seu povo. Portanto, não lhes causamos mal algum. Porque a tristeza que vem da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Salvação aqui no sentido de ser livre do pecado, que costumeiramente praticam as pessoas, ou mesmo o cristão pratica algum tipo de pecado. Então ele é salvo quando ele se entristece daquela atitude. Porque a vontade, eu estou lendo aonde? Verso 10. Porque a tristeza que dá a vontade de Deus conduz a arrependimento e resulta em salvação. Não a tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Vejam que a tristeza que vem de Deus produziu em vocês. Olha, quando eles se entristeceram pelos pecados, olha o que produziu, e Paulo diz, trouxe dedicação. Vocês passaram a ser realmente mais dedicados para Deus. Quando vocês choraram os seus pecados, vocês passaram a ser mais dedicados a Deus. Se não chora o pecado, não tem dedicação. Olha, defesa de suas ações. Olha, indignação contra o próprio pecado. Você ficou indignado contra o próprio pecado. Temor, desejo de me ver. Eles não queriam nem ver mais o Paulo pintado de ouro, mas agora se arrependeram e querem ver o seu irmão, querem ter comunhão com o seu irmão. Zelo e prontidão em punir a injustiça. Vocês mostraram que fizeram tudo necessário para corrigir a situação, por causa da tristeza que chegou no coração. O Senhor transformou a realidade daquela igreja. Deus transforma as nossas realidades quando nós levamos as nossas mazelas até Ele, com lágrimas, chorando e se arrependendo. Certamente Deus irá curar, libertar e salvar os que choram. Portanto, repito, bem-aventurados os que choram. Agora vamos para a segunda parte. A segunda parte é aquela gloriosa consolação dos que choram. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Há uma consolação futura reservada para aqueles que hoje estão chorando. Não aquele choro inconsolável de uma aflição por não terem a consolação da salvação. Não é essa percepção de Cristo aqui. Os súditos do reino de Deus já foram consolados. Todos nós temos um consolador, o Consolador que habita em nós. Embora nós vivamos neste corpo fraco e limitado, a consolação da salvação já nos foi garantida na cruz. Essa consolação você já tem e eu tenho. Mas nós ainda esperamos o ponto da completude. Nós ainda aguardamos com plenitude esta consolação. Como Davi falou lá em Salmos 30, versículo 5, porque a ira dura um só momento, mas o seu favor está a vida. O choro dura uma noite, mas a alegria vem de manhã, vem pela manhã. Nós estamos aguardando, irmãos, esta manhã chegar.
nós estamos caminhando para este amanhecer, para esta consolação que será plena na sua totalidade. Ainda aguardamos essa plenitude, e a expressão que Mateus usou, são consolados, é a expressão grega parakletesontai, de onde vem a palavra parakletos, de onde nós atribuímos a função do Espírito Santo de consolador. Nós já temos o Espírito Santo morando em nós. Jesus enviou o Espírito Santo. O Pai enviou o Espírito Santo. Como foi que você recebeu o Espírito Santo? Quando você creu em Jesus. O Espírito Santo passou a morar em você, a habitar em você. Desta forma temos esta consolação. O crente tem essa consolação dentro dele. O Espírito Santo movendo, desenvolvendo no cristão atitudes que o leve para estas verdades do Monte Cristo. O Espírito Santo vai consolando, exortando, encorajando, ensinando, fortalecendo a nossa vida humilde, a nossa vida quebrantada. E Ele vai levando a gente a isso, ao status de bem-aventurados. Nós já começamos a desfrutar lampejos dessas realidades do plano futuro. Nós ainda cremos que Jesus Cristo, ao estabelecer o seu reino, implantará sua justiça neste mundo, e os que choram os seus pecados hoje, amanhã não terão mais pecados para chorarem. Eles estarão revestidos de um corpo glorificado e habitando uma cidade santa, pura, numa consolação plena e completa. Apocalipse diz que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda a nossa lágrima. Essa é a consolação futura. Essa é a nossa consolação final. Não teremos mais o que chorar, mas ainda temos o que padecer, irmãos. Ainda temos o que chorar nossas mazelas, mas no reino futuro, a consolação final, não teremos mais do que chorar. É diferente daquele exemplo que eu falei. No inferno há os que choram hoje, mas não tem mais solução. Lá na zona intermediária, no lugar onde os nossos irmãos que já estão no paraíso, eles lá não estão mais chorando, eles já estão em delícias, em alegria, mas ainda não completa. Nós ainda estamos aqui em nossa batalha, né, irmãos? Jesus falou assim, ó, lá numa das igrejas em Apocalipse, que eles devem pedir ao Senhor para que unja os olhos dele com colírio, para que vejam a justiça, para que eles chorem, para que eles tenham sensibilidade. E o que falta muitas vezes no cristão hoje é a sensibilidade pelo pecado. Sensibilidade do pecado. Pessoas insensíveis, erram e não estão nem aí, falham e não estão nem aí, xingam, e é como se fosse parte do seu vocabulário. Está conversando com um crente, o crente larga um nome lá e você, meu Deus, você fica até constrangido. Repreenda ele na hora, viu, irmão? Ei, irmão, essa não é a nossa língua, não, viu? Não é a nossa fala. Nós não podemos fazer isso. Mas, irmãos, é a insensibilidade que muitos têm vivido. Paulo, falando também em Romanos 8, ele diz assim, Romanos 8:18: considero que o vosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que há de ser revelada mais tarde. Pois toda a criação aguarda com expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência inútil, na esperança de que, como os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente libertada da decadência que a escraviza. Isso aqui que Paulo está falando é essa consolação futura. Porque nós sabemos que até agora toda a criação geme com dores de parto, e nós, os que cremos, também gememos agora, mesmo tendo o Espírito Santo como antecipação
da glória futura, pois aguardamos ansiosamente pelo dia em que desfrutaremos nós o nosso direito de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo, recebendo a esperança aqueles que foram salvos. Seja tendo alguma coisa, haja necessidade de esperança por ela, mas se aguardamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança, mesmo aqui chorando, aguardando com paciência e esperança a consolação futura que Deus está reservado para nós. Aquele que está sentado no trono, lá em Apocalipse diz que um dia Ele vai fazer novo todas as coisas. Um dia, meus irmãos, Ele vai mudar todo este plano que nós vivemos. Um dia Ele vai destruir todos os pecados que os homens cometem, toda a ira será derramada sobre os próprios homens, mas haverá o dia que Ele também vai purificar todas as coisas e fará novo céu e nova terra. Aguardemos por isso, irmãos, pela consolação, mas primeiro, chorando. Deixa eu caminhar para uma conclusão final. Esses versos nos ensinam que a verdadeira felicidade não está na ausência de sofrimentos. Está vendo, irmãos? A verdadeira felicidade não está na ausência de sofrimentos, mas na tristeza certa. Quando nós nos entristecemos de maneira correta, aquele que leva a Deus os seus pecados. Enquanto o mundo está tentando relegar o pecado, evitando sofrer, isso que eu estou ensinando para vocês, e eles buscam nos prazeres transitórios e passageiros, eles maqueiam as suas vidas numa falsa consolação. Eles se consolam com tudo que é perecível. Cristo ensina no seu monte que o prazer está no lamento, no contentamento daqueles que estão chorando seus pecados, que se encontram na verdadeira alegria e na restauração que está no porvir. Nada mais é tão triste para o homem quanto ele viver no pecado. Nada mais é prazeroso para este homem quando ele abre os olhos, reconhece os pecados, reconhece esta ferida mortal e chora aos pés de Jesus. E se curva aos pés de Cristo, nosso bendito Salvador, e encontra no seu sangue a purificação de todos os seus pecados. Não tem nada mais belo do que isso para a vida de um homem e de um cidadão do reino dos céus. Querido ouvinte, você que ouviu essa mensagem, que entrou por essas portas desta manhã, eu quero te lembrar que o salário do pecado é a morte. Romanos 6,23. Mas lá também está escrito que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. E para que você viva esta realidade futura, você tenha a vida eterna, você precisa vir a Cristo em oração, você precisa vir a Cristo em contrição, você precisa ter o seu coração quebrantado, você precisa lamentar os seus pecados. Então Ele vai pagar a sua conta e vai libertar a sua alma do veneno mortal do pecado e vai lhe garantir a vida eterna e salvação no seu paraíso. Você que está buscando a Jesus, você, irmão, que está buscando a Jesus, eu lhe encorajo, continue buscando com lágrimas, continue chorando em sua presença, arrependendo-se dos seus pecados que você comete diariamente, que você cometeu hoje, ontem e vai cometer amanhã, todos os dias, despertando a misericórdia no seu coração, a graça e o perdão. Jesus te acolherá sempre que você chorar, Jesus lhe tomará pelos braços sempre que você chorar. E a você, incrédulo,
se arrepender hoje dos seus pecados e chorar os seus pecados e descobrir a fé salvadora em Jesus, Ele abrirá as portas do reino dos céus. O Rei Jesus abrirá as portas do reino dos céus e um dia, como um súdito dele, você entrará por ela, salvo, e Ele vai enxugar as suas lágrimas. Que bendita consolação está reservada. O Espírito Santo está lhe chamando esta manhã, e Ele chama pecadores a arrepender-se dos seus pecados, a chorarem os seus pecados, os salvos pecadores a continuarem chorando. Ele quer consolar o seu coração. Você que ainda não tem uma aliança com Jesus, Ele quer ser o seu consolador, e se você crê em Jesus, Ele virá para você, o Espírito Santo. E você, cristão, que já tem o Espírito Santo quer estar consolando a sua vida diariamente. Não deixe o Espírito Santo ser extinguido do seu coração por causa da falta de confissão de pecados. Confesse os seus pecados. O reino de Deus foi preparado para você, para os que choram, para aqueles que estão hoje em profunda angústia, em profunda tristeza, ou por qualquer tipo de infortúnio. Jesus, como eu disse no início, é a solução para o mais entristecido coração, seja da depressão, do pânico, infortúnios estes da alma, como também o principal de tudo, Ele livra o homem do pecado. Encerrando, meus irmãos, um grande homem de Deus viveu a sua vida piedosa, mas enfrentando profunda depressão. O nome dele era Spurgeon, e foi um grande pregador, mas morreu assim, morreu deprimido, mas nunca deixou de servir a Deus. Ele levava a sua tristeza a Jesus. Existe um outro contemporâneo, Stênio Márcios, não sei se vocês conhecem, não é aquele ator não, viu? É Stênio Márcios. Oi? Stênio Garcias, Stênio Márcios. Ele é um cantor, e ele vive, irmãos, fases assim, triste, fases mais consolado. Ele aprendeu a lidar com isso. Ele aprendeu com Jesus a lidar com isso. Então aprenda a lidar isso com Jesus também. E se Ele tiver de tirar, Ele vai tirar, na sua soberana vontade. E se você tiver de ficar, e esse for o teu espinho, vai ficar. Porque sempre os nossos espinhos apertam a fraqueza, para que no final sejamos fortes. Que o Senhor Jesus console a sua alma, seu coração, e você continue chorando. Vamos ficar de pé, vamos orar. Nos devolva, Senhor, a sensibilidade. E porventura perdemos perdão, te pedimos aqui, no Monte Cristo, esta congregação está rendida aos teus pés, Senhor. Temos tantos motivos para chorar, mas o principal não nos deve faltar: chorar os nossos pecados. Reconhecemos, Senhor, somos pecadores, dependemos da Tua misericórdia diariamente. Reconhecemos que temos a consolação do Espírito Santo, mas ainda temos esta carne tão miserável, tão fraca. Aguardamos, Senhor, o dia glorioso da consolação final,
Mas até lá, te pedimos e imploramos, mantenha o nosso coração quebrantado e sensível. E faz o efeito nesta pregação, Senhor, no meio dessa congregação, como aquela carta que Paulo enviou à igreja de Corinto. E os meus irmãos despertem as beatitudes e que chorem, porque certamente eles serão consolados. A começar de mim, Senhor, o pastor dessa igreja, o pecador pastor desta igreja, que carece tanto, como as tuas ovelhas, Senhor, do cajado e da consolação do nosso Senhor, Rei e Pastor Jesus Cristo. Nos conduza, Senhor, a esta graça, a esta bem-aventurança, e certamente, ó nosso Rei, te bendiremos enquanto te aguardamos nesta vida. Amém.